O outono de 2022 tem início no dia 20 de março, às 12 horas e 33 minutos, e se estende até o dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos, pelo horário de Brasília. Na região sul do Brasil, uma das principais características do outono é a passagem de algumas frentes frias fortes, são capazes de provocar temporais, mas trazem também aquelas ondas de frio já bastante intensas. Ao longo da estação, o resfriamento cada vez maior vai também aumentando as condições para geadas que ficam até danosas para a agricultura. Algumas culturas de inverno necessitam do frio, mas o outono de 2022 é marcado ainda pela influência do fenômeno Laninha. E nós também temos algumas alterações no padrão de temperatura do Oceano Atlântico, que vão ter interferência na região sul do Brasil. O que esperar da chuva e da temperatura do outono no sul do Brasil? O meteorologista Celso Oliveira agora vai dar as explicações para vocês. Pois não, Jô, como você mesmo falou, né, temos aí o Laninha, por hábito, acaba deixando a precipitação abaixo da média na região sul, e é justamente isso que vemos no mapa de abril, né, a anomalia de precipitação, desvio da precipitação, tudo alaranjado, ou seja, significando que as precipitações ficam abaixo da média. No mapa aqui à direita, acima, mostra a quantidade de chuva prevista, acumulados de uma forma geral baixos, e aí há um outro fator aí, né, que tem a ver com a temperatura do Atlântico. A temperatura do Atlântico entre a região sul e a Argentina está mais alta do que, por exemplo, na costa do Sudeste. Isso acaba gerando uma situação que as frentes frias não avançam com tanta força. E, pelo menos no início da estação, acaba contribuindo também para essa precipitação inferior à média. Agora, apesar, né, da chuva abaixo do normal, é importante salientar o seguinte: é natural, né, que essas frentes frias, mesmo passando mais fracas no aspecto de precipitação, elas devem provocar algumas quedas de temperatura, tanto que o desvio da temperatura máxima, né, para a região sul está próximo da média, algumas áreas um pouquinho abaixo da média, associada justamente a algumas quedas de temperatura, algumas ondas de frio que passam mais pela costa da região sul. Não chega a trazer aí geadas amplas, longe disso. Há até, claro, potencial para esse tipo de fenômeno em áreas altas aí da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, mas algo que chama atenção, a diferença entre abril e março, uma das diferenças será justamente essa diminuição do calor que foi observada durante boa parte do mês de março, Jô. E para o mês de maio? Para o mês de maio, o que chama a atenção ainda é a questão da precipitação inferior à média, até o acumulado total aumenta em relação a maio, em relação a abril, desculpa, né? Mas ainda assim há uma expectativa de chuvas abaixo do normal. Temperatura, agora eu já coloco o desvio da temperatura mínima, natural, até por conta, né, da entrada de ondas de frio mais intensas. E já poderemos ter, embora aqui mostre temperaturas próximas da média, é importante a gente lembrar que estamos aí já em pleno outono, com a entrada, eventualmente, de algumas ondas de frio. E isso pode já trazer as primeiras geadas um pouco mais amplas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Áreas produtoras mais vulneráveis, né, é o caso do oeste do Paraná, região de Cascavel, por exemplo, norte do Paraná, Londrina, Maringá, a chance de geada é menor em relação às áreas mais altas do estado, como Guarapuava, Palmas e General Carneiro. Josélia. Curitiba, alguma chance de geada para maio? Acho ainda muito baixa essa chance. A expectativa é que essas geadas aconteçam mais para frente. Deve ter geada em Curitiba esse ano, mas um pouco mais para frente. Celso, pelo que você está falando, nós vamos ter ainda em maio mais frentes frias oceânicas do que frentes frias continentais, não? Exato. Até, claro, é natural que tenhamos até precipitação, não há uma ausência total de chuva, né, sobre a região sul. É natural que tenhamos chuva no interior e também queda de temperatura. Mas você tem toda a razão. Ainda não teremos aquela conexão, né, entre as frentes frias e a umidade da Amazônia, trazendo precipitações mais amplas para o interior do estado. O resfriamento mais intenso em maio, na primeira ou na segunda quinzena? Mais para a segunda quinzena, a expectativa é que essa queda seja mais acentuada na segunda quinzena, no finalzinho de maio, e aí, como eu disse,
já com potencial para geadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e áreas altas do Paraná. Tá. Celso, só para a gente fechar maio, tem sempre uma preocupação com essas massas de ar frio de origem polar, que já são um pouco mais, que são maiores e mais intensas, com a pressão maior, e, portanto, elas provocam também ventos mais fortes quando saem para o oceano, né? E aí a preocupação com essa infiltração de umidade, com essa circulação marítima intensa em áreas como o litoral norte de Santa Catarina, o Vale do Itajaí e mesmo o litoral do Paraná. São áreas muito sensíveis que, quando recebem essa carga muito grande de umidade marítima, têm precipitações volumosas e problemáticas. Nós temos que ficar atentos com esse tipo de coisa em maio? No início de maio, sim. E também, né, embora a gente já tenha falado um pouquinho, vale lembrar também, abril ainda existe essa chance, né, mas no início de maio também existe essa possibilidade, sim, de alguns acumulados altos. É claro que isso depende muito da temperatura do Atlântico no momento, e a previsibilidade da temperatura do Atlântico, infelizmente, é baixa, né? Mas é algo para a gente ficar atento, João. Essa questão do Laninha, né, fazendo com que você tenha frentes frias mais intensas, massas de ar frio mais fortes, no oceano, acabam canalizando a umidade do mar, né, do oceano, na direção da Serra do Mar, e isso, sim, acaba aumentando a chance de transtornos. Ok. E para junho, Celso, quais as expectativas para o sul do Brasil? Olha só como muda, né? Finalmente o mapa ele fica um pouco mais azulado, aí, principalmente entre norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas mesmo o Paraná, os desvios previstos eles são mais próximos da média, ou seja, quantidade de chuva aumenta nos 3 estados, inclusive algumas áreas aí acima dos 150, 200 milímetros. Lembrando o seguinte, que a região sul, né, diferentemente em uma boa parte do Brasil, a chuva até aumenta, a climatologia mostra que a precipitação aumenta à medida que a gente se aproxima do inverno, né? E outra coisa também, que embora o desvio da temperatura mínima, a gente olha assim, mas é dentro da média. De novo, a gente não pode esquecer que a média é baixa, a gente está se aproximando do inverno e a temperatura normalmente vai ficando mais baixa do que o normal. E aí, tem tido aí nessas últimas semanas algumas simulações que mostram uma queda mais acentuada da temperatura para junho, outra para julho. Eu, particularmente, eu não sou muito fã do calendário gregoriano nesse aspecto, porque é natural que seja junho ou julho, você se aproxima, se fizer frio no dia 25 de junho ou no 5 de julho, a diferença para a natureza é muito pouca, né, de dias ali. Mas é importante, sim, ficarmos atentos à medida que a gente caminha para o final do mês de junho. Aumenta-se a chance de ondas de frio mais intensas, inclusive com potencial para geadas mais amplas, alcançando inclusive áreas que não devem ser atingidas ainda em maio, o caso aí de áreas do oeste e norte do Paraná. Importante aí, pensando em agricultura, o produtor ficar atento já ao mês de junho, Jô. Celso, nesse aspecto de aumento de precipitação sobre o sul do Brasil, a gente vê que em abril um pouco mais de precipitação, em maio um pouco mais de precipitação em relação a abril, e junho mais precipitação do que os outros 2 meses. Isso pode, assim, digamos assim, tirar áreas do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, dessa situação de estiagem, ou não é chuva para tudo isso? Não é. Na verdade, assim, a gente precisaria acabar com Laninha de vez. Ou seja, pensar justamente o inverno, vai ser importante a gente ficar atento, porque, diferentemente de outras áreas do país, o Rio Grande do Sul é muito dependente das chuvas de inverno, para o aumento do nível dos reservatórios, toda a questão de recursos hídricos. E justamente a estiagem, a seca já forte observada no estado, tem a ver com essa falta de chuva de meio de ano. E essa notícia, né, de persistência do Laninha durante o outono até o início do inverno não é uma boa notícia. É claro que você pode ter, eventualmente, um mês ou outro mais chuvoso, mas o ideal é que você tivesse a estação inteira, já pensando nas chuvas de final de outono, decorrer de inverno, toda a estação com precipitações regulares e acima do normal. E o que a gente percebe é que isso não vai acontecer. Claro, um mês mais chuvoso, por exemplo, junho, aí o julho, por exemplo, seca, aí o agosto volta a chover, e esse tipo de situação intermitente não ajuda a recuperar reservatório. Então, essa notícia da persistência do Laninha não é
uma boa notícia pensando na questão de término da estiagem no Rio Grande do Sul. Ok. Bom, vocês tiveram aí as explicações sobre as expectativas da Climatempo para o outono de 2022 na região sul do Brasil. Um bom outono para todos.